Serra, jornalista até dizer já chega. Esse, inclusive, trabalhou no Rio de Janeiro e fez grande trabalho, não só lá, mas aqui também. Esse, quando eu comecei, ele já estava lá na frente, fazia tempo. Moreira Serra foi o grande mestre, né, dessa nossa imprensa. A sua experiência trabalhando nos grandes jornais e emissoras do sul do país, essa experiência acabou refletindo em bons ensinamentos para todos nós. Todos nós aprendemos com Moreira Serra. Chegou no Maranhão, ele chegou de ex-produtor e locutor da Rádio Jornal do Brasil, que era a rádio padrão no Brasil. Repara bem, um homem desse ele tem que respeitar, rapaz. Ele tomou conta logo da Rádio Ribamar. Ao tomar conta, quando a gente se encontrava com ele, era para aprender com ele. Ele tinha muita ideia do que se poderia fazer no rádio e ensinava a gente como fazer. Aqui só teve um cidadão no Rádio Maranhense que eu conheci, saudosa memória, que foi um camarada chamado Moreira Serra, que eu apelidei de enciclopédia do Rádio Maranhense. E ele brincava, Jota, que é isso? Mas era um monstro vivo do rádio e do jornalismo, né? Da comunicação maranhense, porque Moreira era capaz de passar o dia todinho contando história, sem interrupção de qualquer natureza, e você acompanhava, porque cada instante que ele estivesse conversando contigo, tu estava descobrindo alguma coisa que ele estava contando que tu nem conhecia. Moreira Serra, esse foi um dos mais completos narradores que eu conheci. Âncora por excelência, capaz de manter um programa no ar por 6 horas, falando o tempo todo, com pequenas interrupções. Tinha uma capacidade de raciocínio impressionante. Eu o conheci na Rádio Guanabara, no Rio de Janeiro, onde ele esteve durante algum tempo, e eu estava no Rio na época. Eu era da Rádio Veracruz e ele era da Rádio Guanabara. Muito bom, bom redator, ele tinha uma capacidade de coordenação muito grande e de raciocínio rápido. Ele era muito eclético, entendeu? Era um narrador capaz de prender o ouvinte na sua narrativa, dentro do tema que ele escolhia, e eu tive a honra de chefiá-lo na cobertura do Carnaval aqui no Maranhão de 67. Eu tive a honra de comandá-lo, para mim foi uma honra comandar o seu chefe da equipe, e ele com a humildade aceitou o meu comando, ele muito mais competente do que eu na área, ao lado de Arnaud Filho. Fizemos o Carnaval com outros companheiros, um belo Carnaval com a equipe dos Papagaios da Rádio Ribamar. Eu trabalhei com Moreira Serra na Rádio Ribamar. Eu ainda não tinha nome, era operador de rádio, mas eu via a forma como Moreira Serra dissipava assim, os assuntos com tanta facilidade, fantástico. O baile que ele deu na transmissão do sepultamento de Gilberto Alves foi uma coisa maravilhosa. O Moreira Serra, ele fazia futebol, fazia política, fazia tudo, né? Transmitiu, e nós temos ainda esse áudio, ele transmitiu o sepultamento do Gilberto Alves, e ele conseguiu criar naquela época no rádio uma comoção nessa cidade. A transmissão dele, a facilidade de expressão que ele tinha, né? Ele narrou aquele sepultamento, conseguiu uma audiência extraordinária, e todo mundo acompanhando, e ele, muito emotivo, conseguia transmitir aquela emoção toda para todo mundo. Moreira Serra improvisava um comentário que você pensava que ele estava lendo. Ele não titubeava. Ele fez São Luís chorar narrando o velório e o sepultamento de Gilberto Alves. O Moreira narrava, por exemplo, um desfile militar, contando até a forma como a bota batia no chão na passagem dos pelotões
diante dos palanques. Logo no princípio, quando eu cheguei, ele era o diretor de jornalismo da Rádio Ribamar. E muitas vezes ele chegou a puxar minha orelha. Olha, menino, não se empolgue muito não, viu? Não vá se empolgar muito não é por aí não. Se empolgue, fique mais tranquilo, fique mais tranquilo. Que jovem, recém-chegado, com muitas fãs, aquela confusão toda. E Moreira sempre orientando nos caminhos que nós devíamos pautar, né? Moreira fazia difusora Opina quando chegou a voltar, que o finado Leonor também foi um dos diretores lá da difusora. Então Moreira fazia uma difusora Opina sem nada escrito, de momento. Era um redator de mão cheia. Era um redator sensacional. E para improvisar, eu até hoje não vi mais ninguém improvisar da maneira fácil como o Moreira Serra improvisava. Falava, ele apresentava um jornal inteiro sem uma folha de papel na mão e passava as notícias todas que estavam acontecendo no país e no mundo. Moreira, não vejo aqui agora ninguém para substituir aquele talento do Moreira. Moreira escrevia textos maravilhosos e às vezes ele mudava o texto todinho ao falar. Lia um texto de cabeça para baixo, improvisava como ninguém. Eu acho que outro Moreira é muito difícil. E o Moreira tem até numa das crônicas feitas na coluna Porque Hoje é Sábado, eu fiz uma para ele e lembrei um episódio muito bacana, que o Moreira, a gente tinha ali as duas cachetas, né, chamadas de cacheta, eu com a minha, ele com a dele, o jornal, e na hora que eu terminei, um parágrafo para cada, né, você lia que a notícia, na hora que fazia um ponto, o outro continuava. Então eu estava lendo aqui a minha, na hora que ele ia ler a dele, ele virava de cabeça para baixo. Eu nunca vi na minha vida ninguém ler corretamente e da forma que lia o Moreira a notícia de cabeça para baixo. Ele fazia tudo também no rádio. Uma vez ele era diretor de jornalismo da Rádio Tibira, não tinha o que fazer, ele disse, mas eu vou fazer uma coisa aqui, uma reportagem sobre, não tinha nada antena, eu vou fazer uma reportagem sobre pingo de ar-condicionado. Eu disse, o que é isso, meu? Pingo de ar-condicionado na cabeça dos transeuntes. Aí foi e fez. Ele fazia a abertura do futebol meio-dia ali na Praça Caturo, ficava lá fazendo aquela confusão toda. Muito bom jornalista, muito bom. Um dos locutores de voz mais carismática, né? Porque naquele tempo você tinha que ser carismático na voz, né? E de uma cultura fantástica, e que era exímio professor, né? O Moreira perdia, entre aspas, horas e horas conversando com você após uma reportagem, após uma cobertura. Meu pai, meu amigo, meu mestre, foi meu sogro, namorei com a filha de Moreira Serra, com a Regina na época. E o Moreira foi quem me ensinou muita coisa em rádio. Muita coisa que eu aprendi. Pode ter certeza que eu aprendi com Moreira Serra. Eu não conhecia texto de Moreira Serra. Conhecia a palavra do Moreira Serra. Eu tiro o chapéu no rádio, um camarada que foi fundamental. Foi um camarada chamado Djalma Ramos Martins. Gênio. Esse camarada pode acreditar para ele todas as cifras, né, do sucesso do rádio maranhense. Djalma Martins, um grande observador, um grande crítico de rádio, um homem com uma visão, né, administrativa muito grande, né? Djalma Martins, como diretor de rádio, foi um dos melhores que eu conheci. Na minha visão, um dos maiores ou o maior dirigente em capacidade, em tudo, dirigente de rádio aqui em São Luís do Maranhão. Tive a honra de trabalhar com ele em 2 ocasiões. A primeira, criança, quando eu tinha 10 anos, na Rádio Tibira, 10 para 11 anos. Minha primeira carteirinha da Rádio Tibira foi assinada por ele. E depois na Rádio Ribamar, do Grupo Vieira da Silva, em 75, quando ele foi o superintendente. Foi o melhor administrador de rádio que nós tivemos. E hoje em dia
não se tem ninguém que chegue nem perto de Djalma Martins. Djalma Martins, para mim, foi o maior diretor que eu tive. Autoritário, mas um profissional que sabia orientar as pessoas no trabalho. Aprendi muito com ele. Com o Djalma Martins, ele foi uma escola do rádio, pela maneira como ele dirigia, pela seriedade e pela autoridade. Djalma Martins foi meu diretor, foi aquele que reativou a Rádio Timbira, muitos anos parada, e formou na Rádio Timbira uma das equipes mais brilhantes que o rádio já teve aqui no Maranhão. Era um cara dinâmico, você apresentava para o Djalma Martins um projeto, ele não pensava duas vezes, lhe dava todo o apoio. E era aquele que acompanhava e cobrava perfeição. Foi um grande diretor, um grande radialista. E já fez um grande trabalho à frente da Rádio Timbira. Foi comentarista. E da Rádio Timbira ele fez um trabalho espetacular. Inclusive no primeiro ano ele conseguiu ganhar da difusora. Tudo que eu posso falar de Djalma Martins é o responsável pela criatura aqui no Maranhão. Foi ele que me convidou e eu convidei até hoje. Eu estou aqui, pena que ele não esteja mais entre nós. Mas apesar de não ter sido um homem de microfone, de rádio, mas ele tinha uma visão muito grande para o rádio. Não sei, te confesso, de onde ele tirou, mas tinha. E ele formou na época uma equipe que até hoje não tem igual no Rádio do Maranhão. Eu diria que Djalma marcou a história do rádio do Maranhão, não da Rádio Timbira que ele dirigiu, mas do rádio do Maranhão. Ele fez rádio com uma desenvoltura, com uma naturalidade e com um senso de responsabilidade e apoio aos profissionais que trabalhavam na empresa, que trabalhavam com ele. Ele sabia realmente ser grato, reconhecido aos profissionais que trabalhavam e que trabalhavam bem. E por isso, todo mundo trabalhava bem na administração dele. Eu vim a convite aqui do Djalma Ramos Martins. Ele era diretor da Rádio Ribamar naquela época, em 1976, e foi meu mestre, meu orientador. Só para você ter ideia, eu passei hospedado cerca de 30 dias no hotel. Ele me deu um rádio para que eu ficasse. O único trabalho que eu tinha era acompanhar todas as emissoras de rádio AM, anotar os programas, tudo que eu achasse interessante para nós discutirmos, para criarmos em cima disso um programa que caracterizasse exatamente aquilo que era a filosofia da empresa naquela época do Grupo Vieira da Silva, que era exatamente a Rádio Ribamar. E nós ficávamos paquerando as emissoras e anotávamos. Então, o que eu senti no rádio daquela época? Que todos os radialistas, quase que sem exceção, mantinham uma tonalidade de voz única. Do Zé Branco a outros grandes nomes do rádio, eles mantinham uma só tonalidade de voz. E nós discutíamos e chegamos à seguinte conclusão com o Djalma Ramos Martins, de que eu disse para ele, meu diretor, se eu entrar desses profissionais, grandes profissionais, eu não vou emplacar. Isso, qual é a tua ideia? Eu tenho que ir para o outro extremo. Enquanto eles falam São Luís do Maranhão, a hora oficial, anote a hora, agora são 8 horas, bom dia, Dona Maria, eu tenho que entrar como louco. Alô, Dona Maria, bom dia, você está... E isso que foi o grande diferencial. Então, essa dica, esta orientação, eu recebi do meu inesquecível Djalma Ramos Martins. Djalma Martins, praticamente um grande mestre da crônica esportiva em nosso estado. Ele preparou várias gerações de repórteres, de comentaristas e de narradores, a partir do seu irmão Canarinho. Ele era um crítico azedo das coisas do esporte, mas ele era muito equilibrado. Ele fazia aquilo com uma certa acidez, mas com uma acidez que não feria. E por isso se fazia respeitar. Tive momentos
extraordinários de convivência com o Djá, já através do Canarinho, do Valber Martins, já o Djá como executivo da prefeitura, eu como repórter, né? E sempre tive o maior respeito, foi um dos homens que eu conheci que mais entendia de rádio, na minha opinião. Era ícone, não é? Você queria pensar o que o Djá estava pensando sobre rádio. Ele estava sempre à frente do seu tempo em termos de comunicação. Para mim, a melhor cabeça do rádio do Maranhão, o melhor dirigente que eu já trabalhei. Competentíssimo e o que eu acho mais importante, para fazer rádio, tem que gostar. E o Djá não só gostava, o Djá amava, o Djá era apaixonado pelo rádio. Bernardo Coelho de Almeida era um gênio. Bernardo Almeida foi a primeira voz que falou na TV Difusora quando ela entrou no ar. Inclusive, se eu não estiver enganado, entrevistando o fundador, que era Raimundo Bacelar. Bernardo Coelho de Almeida escrevia a Difusora Opina, que era o editorial da Difusora, improvisava um editorial como se estivesse lendo, né? Era escritor, eu tenho aquele livro dele, Éramos Felizes e Não Sabíamos, um livro que conta toda a trajetória dele no rádio. Bernardo Coelho de Almeida, o maior diretor artístico de rádio que eu conheci aqui em São Luís. A pessoa importante na comunicação do estado do Maranhão, tinha uma personalidade fora de série. No período que eu ainda bebia, fizemos uma farra e ele me contou parte do livro dele, o livro Éramos Felizes e Não Sabíamos. Parte desse livro, o Bernardo me contou em uma noite, a gente tomando umas cervejas e conversando. Nós lançamos certa feita no programa de auditório uma campanha para a estudantada chamada Atenas Brasileira. Era um concurso literário e era exatamente o Bernardo Coelho de Almeida que preparava as perguntas para que eu fizesse aquela sabatina para os estudantes que participavam desse grande concurso. Então foi um grande homem, não somente para o rádio, como para as letras do Maranhão. Com aquela inteligência toda, eu fazia aqueles editoriais, né, da Rádio Difusora Opina. Paciente, aquela paciência, né, aquela calma toda. Chegava muito, tinha muita visão sobre de todos os assuntos, né, de todos os problemas. Inteligentíssimo. Fernando Souza e Bernardo Almeida foram pessoas com quem eu convivi bastante, personalidades completamente diferentes, mas que cada um na sua seara, cada um no seu dia a dia, foram pessoas que, digo sem sombra de dúvida, eles consolidaram, eles foram peças fundamentais na consolidação da liderança da radiodifusora, o que ela atingiu de sucesso, o que ela foi, etc. Fazia críticas. As críticas dela eram críticas objetivas, muito bem feitas, que o cara recebia crítica e não tinha como responder. Eram irrespondíveis as críticas do Bernardo, porque ele pesquisava, ele procurava saber detalhe por detalhe, e quando ele escrevia o que realmente estava acontecendo e apontava soluções. Intelectual, aproveitava o seu ver intelectual para moldurar as suas crônicas, que eram crônicas, às vezes, muito românticas, que ele fazia no campo cultural, no campo do dia a dia, mas fazia isso com uma moldura toda especial. Uma moldura que só ele sabia fazer. De uma educação fora de série. De uma educação sensacional. Nas poucas vezes que eu tive contato com ele, sempre me tratou bem, tá? E eu sempre via com muito respeito pela figura, né, importante que ele era para a nossa imprensa. Poeta, gente muito legal. Bernardo Coelho de Almeida foi meu padrinho na difusora. Padrinho assim, porque ele me incentivou e eu comecei a fazer televisão, fazer humorismo na televisão. E ele foi meu amigo, o Bernardo. Foi meu amigo. Na época que eu precisava de apoio, apoio profissional e até financeiro, ele como diretor da rádio me ajudou. Foi meu vizinho várias vezes, foi meu
avaliador na Rádio Difusora. Fomos colegas de mesa de bar também durante algumas temporadas. E era um texto primoroso. Fazia a crônica do meio-dia. As rádios à época tinham aquilo que só os jornais têm hoje, que se chamava editorial. Quer dizer, era a mensagem da opinião da empresa sobre determinado assunto que estaria acontecendo na cidade. E ele, por vezes, chegava na rádio, não dava tempo de escrever o texto. A leitura era feita por Fernando Souza, quando o texto estava pronto. Quando não, ele improvisava o editorial, sem uma anotação. O jornalista de Moncheque, mestre, Bernardo Coelho de Almeida. Gênio, muito bom. E ele tinha as duas coisas, escrevia divinamente bem e tinha um baita dom à voz que ele não gostava de falar, né? Interessante. No tempo que o rádio era a voz. Ele é que fez o rádio ter história. Porque ninguém falava em rádio enquanto ninguém tinha inteligência bastante para escrever. Bernardo Almeida tinha essa inteligência. Jâmines Calado, grande profissional, advogado e também deu uma de comentarista em rádio também. Mas foi presidente da Ackley e um cara sério e que tinha o trabalho como a meta principal dele. Eu criei um programa na Rádio Timbira, Futebol é Coisa Séria, aos domingos. E eu, pensando, quem eu boto para fazer esse programa, quem eu boto? Não vou botar nenhum radialista já conhecido no ramo. E convidei o Jâmines Calado para fazer o Futebol é Coisa Séria. Era uma audiência espetacular domingo, antes de começar o jogo de futebol, todo mundo ouvia. O Jâmines Calado era dedicado, companheiro. Se você precisasse do Jâmines Calado, ele não fazia cara feia. Tanto como presidente do Sindicato dos Jornalistas, que ele foi durante muito tempo, como advogado e como companheiro. Jâmines Calado, fomos amigos, né, até a vida inteira. Né, não trabalhamos juntos em rádio, mas tínhamos uma amizade muito grande. Ele foi presidente do Sindicato de Jornalistas, né, e essa amizade também durou a vida inteira. Jâmines Calado foi meu amigo mesmo. O Jâmines Calado nós fomos parceiros. Eu criei um programa, um advogado às suas ordens, ele fez. Fomos colegas de rádio Timbira, fomos colegas de sindicato de jornalistas, me levou para o sindicato, eu fui secretário numa época em que ele foi presidente. Fomos colegas de advogados, embora eu sem militar e ele militando, e ele era um profissional do direito tão afeito, né, à profissão. Um profissional que marcou bastante, nos ajudou de uma maneira extraordinária lá no sindicato. A gente sentiu muito essa passagem do Jâmines. O Jâmines tinha um encontro com a gente no dia da sua morte, tinha um encontro com a gente à tarde, onde ele ia conseguir um negócio para o sindicato que era maravilhoso. E nós fomos pegos de surpresa com a sua morte pela manhã. Ele juntava um pouco de seus conhecimentos jurídicos para a sua experiência profissional como jornalista e por isso foi que ele chegou à presidência do Sindicato dos Jornalistas e à presidência da Ackley, onde ele também foi presidente e fez duas boas administrações. Ele era muito bom conselheiro dos seus colegas de imprensa, ele sempre o chamava à responsabilidade, exigia que eles tivessem responsabilidade e compromisso com a verdade. Esse era o advogado dos advogados, né? Não somente como companheiro de rádio, simples, que apesar de toda a competência que lhe era peculiar, como um grande jurista, para mim foi um dos maiores juristas criminalistas que o Maranhão já conheceu, e como radialista era aquele companheiro que não parecia que ele era aquele grande advogado tão famoso, era o companheiro nosso de rádio do dia a dia. Uma coisa tem que ser dita, Jâmines Calado, ele sempre defendeu a classe dos radialistas. Com Jâmines eu sempre tive exemplos de
levar para casa e refletir, pensar e no outro dia até mesmo mudar as minhas posições depois de ouvir argumentações dele. Um grande homem, sem dúvida.